A argumentação na UERJ é muito mais difícil do que você acha que é. Não adianta nada você se estudar. Não adianta nada você chegar lá na prova da UERJ sabendo até mais ou menos quais são as polêmicas do livro, mas não saber efetivamente como que você argumenta na redação da UERJ. Você não sabia, mas agora vai saber, então preste muita atenção. Essa aula vai ter 3 partes e a terceira parte vai ser a mais importante de todas, monstro. Então não adianta nada você vê a primeira parte, a segunda e não assistir a terceira. Vamos lá então. A primeira parte da aula eu vou te falar quais são os elementos obrigatórios de uma argumentação bonita, decente, digna de uma nota 10 na redação da UERJ. E, segundo tópico, como que você faz para começar o teu desenvolvimento da UERJ, independentemente do ano, independentemente do livro. Sim, o UERJ não é bagunça, tem estrutura sim. E a terceira parte da aula aqui é a mais importante, more important, gostou do inglês, né? Como que você argumenta na redação? E aí você vai perguntar assim, prof, mas espera, o tema da aula não é como argumentar? Sim, só que não adianta você chegar na parte de argumentação sem antes saber quais são os elementos obrigatórios de um desenvolvimento específico de UERJ. E aqui eu não estou falando de você adaptar modelinho de Enem não, tá, monstro? Estou falando de você escrever uma redação UERJ bonita, decente, efetivamente decente. Certo ou não certo? Então, preparado para a gente começar a nossa aula de hoje? Preparado. Vamos começar agora neste moment. Neste moment. Galera, primeira coisa que você tem que ficar ligado, do contrário, tu vai se ferrar muito, é a questão da estrutura de uma redação dissertativa, argumentativa, especificamente de UERJ. Então, sempre que você for fazer tua redação do UERJ, se ligue que existem 3 coisas muito importantes. E a primeira coisa é a seguinte: você precisa fazer um tópico frasal, ok? Relaxa, daqui a pouco eu vou te explicar o que é esse tópico frasal. Algumas coisas necessariamente vão ser semelhantes com a prova do Enem, tá? Outras não. Então eu vou dizer o que é semelhante e o que é divergente quando se fala em Enem. Certo ou não certo? Boa noite, Rafaela. Boa noite, Luciana. Vamos junto. Segunda coisa que é obrigatório em uma argumentação de UERJ é o aprofundamento argumentativo. Beleza? E a terceira coisa que é obrigatória numa redação se chama reflexão crítica. Certo? Com isso, galera, a gente entra num ponto que é a UERJ, e que na verdade a teoria da redação chama de progressão textual. O seu parágrafo de UERJ não pode ter apenas um período. Tu pode escrever isso nos comentários? Quem pode escrever isso nos comentários? Parágrafo não pode ter apenas um período. Tem que ter pelo menos 3 períodos, 2 ali, ou o ideal é que tenham 3, né? Um período para cada elemento aqui, pelo menos, tá? Então não dá esse mole. O tópico frasal nada mais é do que uma frase curta. Então agora bora falar especificamente sobre tópico frasal. É uma frase curta que fica no topo do desenvolvimento. Eu já vi redações cujo tópico frasal não ficava no topo, tá? Então não é obrigatório que ele fique no topo, não. Mas a lógica é que o tópico frasal fique no topo do desenvolvimento. Sabe por quê? Porque o tópico frasal, ele apresenta o argumento para o corretor. Ele apresenta. Então, se o tópico frasal, a função dele é apresentar o argumento para o corretor, ele tem que ficar lá no começo ou tem que ficar no final? Se ele está apresentando o argumento, ele tem que ficar no começo do parágrafo. Ok? Isso é muito importante. É a lógica de um parágrafo, chamado técnica da paragrafação. Inclusive, aqui no curso da UERJ, a gente já viu, já mostrei para você lá no Fórmula UERJ, que dentro dos critérios de correção da avaliação, existe lá um critério chamado paragrafação. Então você tem que seguir. Paragrafação é a capacidade do seu parágrafo ser dividido em parte. O tópico frasal é uma frase crítica com pelo menos uma palavra com juízo de valor. Então, uma frase crítica, pelo menos uma palavra com juízo de valor. E o verbo desse tópico frasal tem que ser um verbo no presente do indicativo. Verbo no presente. Ok, pronto, profinho. Garanto para você que você agora vai aprender a fazer um tópico frasal bonito. Ah, e o tópico frasal, ele tem o mesmo conteúdo do argumento que você selecionou. Ele representa
reproduz o mesmo conteúdo do argumento que você selecionou. Ele reproduz o mesmo conteúdo do argumento que você selecionou. Beleza? Então agora eu vou dar um exemplo para você, efetivamente agora, sobre o tópico frasal, para você entender isso na prática. De fato. Vamos supor, galera, que o tema da nossa redação da UERJ seja o seguinte. Vamos supor que seja o seguinte. Para a humanidade, qual é a real função da arte? Tema bom, hein? Tem muito a ver com o livro desse ano. Aula. Se tá gostando dessa aula, comenta aí aula nos comentários para saber que tá gostando. E para eu saber que você chegou nesse ponto do vídeo. Então, qual é a real função da arte é o tema, certo? Beleza? Para fim é difícil? Não, nada é difícil, tranquilo. Depois que você analisa o tema, a gente começa a fazer o nosso planejamento, certo? Lembra que eu expliquei isso para vocês nas aulas anteriores. Então, a nossa crítica principal vai ser que a população da humanidade, os seres humanos, não percebem a real função da arte, certo? E quais vão ser os possíveis argumentos que vocês podem levantar? O argumento 1, lembra que eu falei disso? O argumento 1 é o seguinte, por quê? Por que nós... Vamos fazer tudo certinho? Vamos fazer do zero aqui. A nossa crítica principal, lembra do CDA? Crítica, direito e argumento? A nossa crítica principal vai ser o seguinte: a humanidade, em regra, não, os seres humanos, em regra, ou o cidadão, os cidadãos modernos, em regra, não valorizam a real função da arte. Ok? Não valorizam a real função da arte. E qual é essa função? Nos argumentos a gente vai falar, tá? O argumento 1, por quê? E aí uma coisa muito importante é que os argumentos, eles são porquês, eles são explicações. A partir do momento que você tem a sua opinião, e a minha opinião é, as pessoas, em regra, não são todas, mas as pessoas, em regra, elas não valorizam a função da arte. A arte para elas é irrelevante. A função de libertação da arte, a função crítica da arte, a função de memória, de lembrança da arte, as pessoas não valorizam. Então você vai ter que fazer essa crítica. Pronto, fiz a crítica, você vai explicar essa crítica a partir dos argumentos. E o argumento, eles são explicações, eles são desdobramento, eles são... você vai desdobrar a sua crítica a partir dos argumentos usando porquê. Por quê que você está achando isso? Por quê? Quando você responde esse porquê automaticamente, você está criando o seu argumento. Por quê? Porque pela arte relembramos tragédias e temos oportunidades de evitá-las. Lembra que na redação da UERJ você pode tranquilamente usar a primeira pessoa do plural. Beleza. Esse foi o primeiro argumento. Depois, o argumento 2. Por quê? Me dá uma outra explicação pela qual nós não valorizamos a função da arte. E por que isso é muito ruim pra gente? Porque a arte pode nos sensibilizar e nos tornar pessoas melhores. Ou seja, os cidadãos modernos, em regra, não valorizam a real função da arte. E qual real função da arte é essa? O senso crítico. Desenvolvimento de um senso crítico. Beleza? Então, essa é a minha crítica. Respondi a pergunta? Respondi. Qual é a real função da arte? Senso crítico. Qual é a minha crítica? Os cidadãos modernos, em regra, não valorizam a real função da arte. O primeiro argumento. Por quê? Pela arte, nós relembramos tragédias e temos oportunidade de evitá-las. O argumento 2. Porque a arte pode nos sensibilizar e nos tornar pessoas melhores. Mas a gente está, às vezes, ignorando isso. Você percebeu isso? Eu preciso que você entenda que quando você estiver fazendo a tua redação da UERJ, você tem que ter essa visão. Qual que é a minha crítica? Telefone tocando aí na minha casa. A minha crítica é essa. Quais são as explicações da sua crítica? Essa e essa, pronto. As explicações da crítica nada mais são do que são os argumentos sobre os quais a gente vai desenvolver. Perfeito ou não? Se você entendeu isso aqui, você já tem meio caminho andado na sua redação. Tá repetindo a palavra arte junto com a palavra arte aqui. Tem problema? Calma, a gente não tá escrevendo, a gente está pensando. Na hora que você estiver pensando, não precisa se preocupar com a repetição. Não estou dizendo para tu deixar a repetição no texto definitivo, mas na hora que você estiver pensando nos seus argumentos e na tua crítica, fazendo teu planejamento, esquece esse negócio de repetição. Tira o chicote das costas, monstro. Esse então foi o argumento, certo? Uma vez que você cria o seu argumento, você agora está autorizado
para desenvolver o seu tópico frasal, porque agora você já tem ali, ó, lembra que eu falei, o tópico frasal, ele reproduz o mesmo conteúdo do argumento. E o argumento é: pela arte relembramos tragédias e temos oportunidade de evitá-las. Show? Só que esse aqui não é tópico frasal ainda, esse aqui é argumento, monstro. Existe uma diferença. O argumento é quando eu coloco no meu planejamento. Beleza. Argumento está no planejamento e o tópico frasal está no parágrafo, efetivamente. Então, primeiro você faz seu planejamento aqui, planejamento, e depois que você sai do seu planejamento e começa efetivamente a escrever o teu desenvolvimento, aí sim você agora começa a escrever o seu tópico frasal. Nada mais é do que você vai pegar essa frase aqui, ó, vou copiar ela e vou escrever o meu tópico frasal aqui, ó, exemplo de tópico frasal. Deixa eu colocar aqui mais um zoom aqui em cima. Um exemplo de tópico frasal para você. Ó, exemplo de tópico frasal. Você vai tirar essa parte aqui que faz parte do planejamento e você vai colocar assim, ó: pela arte, relembramos tragédias e temos oportunidade de evitá-lo. E é lógico que você vai usar um recurso de coesão, assim como eu falo para vocês no curso. Lembra que no curso eu ensino você a terminar a sua introdução em primeira pessoa e começar o seu desenvolvimento em primeira pessoa. Então você faz uma coesão pelo pronome nós. Nós somos estimulados pela arte a relembrar tragédias e temos oportunidade de evitá-las. Agora você vai ver se tem todos os elementos possíveis aqui da nossa técnica. Eu tenho aqui uma palavra com juízo de valor, que é a palavra tragédia, a palavra estimulado. Eu tenho o verbo no presente, que é o verbo ser, nós somos. Eu tenho o verbo também temos, então no presente e no indicativo. E esse tópico frasal, ele reproduz a mesma ideia, o mesmo conteúdo do meu argumento. Beleza? Todo mundo entendeu o que é o tópico frasal da UERJ? Perfeito. Essa parte aqui você vai tirar de letra. Fez um bom argumento, automaticamente ele vira um bom tópico frasal. Vou dar um outro exemplo para você aqui do tópico frasal ainda, tá? O argumento 2 vai ser: porque pela arte a arte pode nos sensibilizar e nos tornar pessoas melhores. Olha aí, então vou pegar esse argumento aqui, vou colocá-lo aqui, ó. Esse argumento 2, certo? Beleza, esse argumento 2. E se é o meu argumento 2, ele vai virar o quê? Ele vai virar o meu segundo tópico frasal, o tópico frasal do meu desenvolvimento 2. Então vai ser assim, basicamente, ó. Vou tirar, tá vendo aqui? Eu vou agora formular meu tópico frasal, assim, ó: a arte pode nos sensibilizar e nos tornar pessoas melhores. Esse aqui então vai ser o tópico frasal 2, baseado no argumento 2, certo? Esse aqui vai ser o tópico frasal do desenvolvimento. Vou colocar assim, ó: tópico frasal do desenvolvimento 2 da UERJ. E aqui eu vou ter o tópico frasal baseado no argumento 2 da UERJ. Ó, agora, tópico frasal baseado no desenvolvimento 1 vai ser esse aqui. Então vai ser assim, ó. Pá, ó, assim, ó: tópico frasal do D1 baseado no argumento 1. Esse. Tópico frasal do D2 baseado no argumento 2. Show? Daqui a pouco a gente vai fazer ali um desenvolvimento inteiro para você ficar vendo como é que funciona, certo ou não? Beleza. Matamos então o primeiro tópico? O primeiro tópico foi ok. Agora bora pro segundo. Como que eu faço um aprofundamento? Elementos obrigatórios são tópico frasal, aprofundamento argumentativo e reflexão crítica. Antes da gente começar efetivamente a fazer ali um aprofundamento argumentativo, deixa eu explicar para você basicamente como que funciona, o que é um aprofundamento, como que a gente coloca isso em prática. O aprofundamento argumentativo, ele é um momento de você mostrar, de você explicar o seu tópico. Você vai explicar o tópico, beleza? Explicar o tópico é o momento de explicar melhor o tópico frasal. Deixa eu escrever isso aqui, peraí. Momento de explicar melhor o tópico frasal. Pronto. Você apresenta o tópico e depois explica o tópico. Então, o argumento explica a crítica. O aprofundamento explica o tópico frasal, certo? Então é muito importante você saber a teoria para você conseguir fazer uma redação UERJ digna da nota 10, sem fazer adaptações de Enem. Outra coisa, o aprofundamento argumentativo, você não tira da sua cabeça.
não é resultado da sua inspiração, nem da sua mente. Ou seja, uma coisa muito importante que você precisa desconstruir é: eu aprofundo a minha argumentação com ideias já pré-aprendidas e não da minha hora, do improviso da mente. Eu vou mostrar para você daqui a pouco sobre isso. O aprofundamento argumentativo pode ser a causa ou a consequência do tópico frasal. O aprofundamento argumentativo, ele precisa de bastante juízo de valor. Pelo menos 2 palavras, tá? Beleza, pronto, aí, prof. Aí, show. Existem várias formas de você desenvolver um aprofundamento argumentativo para você conseguir ter um resultado fantástico na tua redação da UERJ, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou falar do aprofundamento argumentativo. Por quê? Porque a gente vai ter um ponto aqui na nossa aula que vai ser justamente isso. O ponto 3 da nossa aula vai ser como que eu faço para argumentar na minha redação. E vamos agora explicar rapidamente o que é a reflexão crítica. A reflexão crítica nada mais é do que o fechamento do parágrafo. É uma frase de efeito, uma frase curta. É uma frase curta que fecha o desenvolvimento. Lembra? Todo parágrafo tem início, meio e fim. O início é o tópico, o meio aprofundamento, o fim é a reflexão crítica. Serve para resumir o conteúdo do parágrafo. É uma frase que deve ser crítica, com pelo menos uma palavra com juízo de valor, certo? E ela pode ser uma frase de efeito. Perfeito, pode ser uma frase de efeito. Pronto, aí você agora já sabe quais são os 3 elementos de um parágrafo. Um parágrafo do desenvolvimento de UERJ, ele tem início com o tópico, ele tem meio com aprofundamento e ele tem fim com a reflexão crítica. O tópico frasal, ele apresenta, o aprofundamento, ele desenvolve o tópico e a reflexão crítica fecha o tópico frasal. Essa é a estrutura básica de uma redação, de um parágrafo do desenvolvimento. Beleza? Então, o tópico 1 foi, esse tópico 1 foi. Se você está aqui até esse final do vídeo, bota um OK para eu ver que você viu o tópico 1 dessa aula e você entendeu tudo que eu falei. Beleza. Agora, você vai me perguntar assim, Profim, beleza, entendi, mas como que efetivamente eu começo o meu desenvolvimento no vestibular da UERJ? Simples, galera. Você vai fazer o seguinte, ó. Como é que eu faço para começar? Você vai usar algumas estruturas que eu sempre ensino aqui dentro do nosso curso da UERJ, certo? Estruturas de tópico frasal. Então, você vai use estruturas sintáticas de tópico frasal. Quais são essas estruturas sintáticas de tópico frasal que eu posso usar no vestibular da UERJ? Profim, meu Deus! Estrutura sintática, galera, nada mais é do que uma frase que você apenas vai colocando ali. Por exemplo, olha aí, ó. Estrutura sintática número 1. X inviabiliza Y. É um exemplo, tá? Não é obrigatoriamente usar esse, pode usar qualquer um outro. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó. Eu vou dar exemplo para todos não, tá? Só para alguns. Ó, exemplo. Vamos supor que o tema da redação da UERJ seja sobre, assim, a desvalorização da memória e a perpetuação da opressão. Show! Eu vou dizer assim, ó. A desvalorização da memória inviabiliza o combate à opressão. Você entendeu o que eu falei ou não? Ó, desvalorização da memória, show! O tema é de que forma a desvalorização da memória inviabiliza. Ó, o tema da redação da UERJ é memória e opressão. Isso vai dizer, a desvalorização da memória, ela inviabiliza o combate à opressão. Então, X inviabiliza Y. Certo ou não? Beleza. Com base nessa mesma lógica, vou trazer mais um para você. Ó. Segundo tópico. X representa obstáculo para Y. Como é que vai ser, então? Vou pegar esse mesmo tópico frasal e colocar aqui, ó. A desvalorização da memória representa obstáculo ao combate à opressão. Perfeito? O que eu fiz aqui agora? Eu apenas mudei a estrutura sintática. Ou seja, não é para você tirar o tópico frasal da sua mente. É para você usar uma estrutura sintática que já está previamente feita, estudada por você. Terceiro tópico frasal, estrutura. X fragiliza Y. Quarta estrutura de tópico frasal. X dá lugar a Y. Quinta estrutura de tópico frasal. Persiste X.
ou seja, persiste a desvalorização da memória, a desvalorização da memória persiste. 6. X vai de encontro a Y. 7. X pode colocar em risco Y. 8. X afeta Y. 9. X é nocivo a Y. 10. X favorece Y. 11. X evidencia, não é evidência não, tá? Evidencia Y. 12. X motiva Y. 13. X se mostra incapaz de Y. 14. X se mostra ineficaz. 15. X impede Y. Pronto, foram 15, tá bom. Beleza, galera? Ó, essas são as estruturas de tópico frasal. E aqui tem 2 exemplozinhos. Não vou fazer exemplo de todos, senão ela vai ficar muito longa e não precisa, que você já entendeu como é que funciona a estrutura de um bom tópico frasal. Modelo UERJ bonito, típico de uma redação nota 10 da UERJ. Merece 10 sim. Ok ou não ok, galerinha? Muito bom, muito show! Ó, passada essa parte aqui do tópico frasal que você já entendeu, a gente entra na parte 3, que é uma das partes mais importantes do nosso curso, que é como aprofundar efetivamente a argumentação da UERJ. Vamos lá, existem basicamente 4 formas de você aprofundar uma argumentação que eu vou chamar de tipos de desenvolvimento da UERJ, beleza? Então vamos lá. Quais são os tipos de desenvolvimento? Quem quer aprender aqui quais são os tipos de desenvolvimento da UERJ? Comenta, quero! O tipo 1 é quando você usa exemplos críticos. Vou falar daqui a pouquinho, depois eu dou exemplos, tá? O tipo 2, quando você usa causas. O tipo 3 é quando você usa consequências. E o tipo 4 é quando você usa raciocínios críticos. Vou chamar de raciocínios lógicos, tá? Que todos são críticos e são lógicos. Então, 4 formas de você aprofundar uma argumentação da UERJ é 1. Exemplos críticos. 2. Causas. 3. Consequências. 4. Raciocínios críticos. O que são exemplos críticos? Exemplos críticos são fatos ou acontecimentos não históricos que fundamentam, que explicam o tópico frasal. Ou seja, são fatos e acontecimentos não históricos ou não, tá? Deixa eu colocar históricos ou não. Históricos ou não. Então pode ser, por exemplo, uma alusão histórica, uma coisa que aconteceu lá no passado, uma coisa que aconteceu, enfim, no próprio livro. O próprio livro do vestibular UERJ, ele pode ser considerado um exemplo crítico, você entendeu? Então aqui você pode usar livros, filmes, séries, que a gente chama no Enem de repertórios. Beleza? Livros, filmes, alusões históricas, repertórios em geral. Ok? Muito bom, galera. Isso aqui é muito fácil de você aplicar. Basta você ter ali exemplos relacionados. Exemplos críticos também podem ser testemunhos de outros autores. Testemunhos de autoridades, pessoas que você cita, filósofos. Na aula passada a gente falou sobre repertórios. Então os repertórios aqui, ó, eles são considerados exemplos críticos, certo? Quem entendeu o que é exemplo crítico, fala entendi. Daqui a pouco a gente vai dar exemplos. Se não der para dar exemplos de tudo, a gente vai falar na próxima aula, tá, galera? Que já tem muita coisa para falar aqui. Segunda coisa, as causas. Causas são origens do problema. As origens do problema apontado no argumento. Lembra, na redação da UERJ, você tem que mostrar que aquela polêmica, ela tem um ponto sensível. Lembra que eu sempre falo disso nas nossas aulas. Você tem que mostrar pontos sensíveis, delicados dentro do tema. Se você fala apenas de coisas boas, isso não gera argumentação. O que gera argumentação, o que gera discussão são os pontos sensíveis, as coisas ruins. Então, na hora que você apresenta um ponto sensível, uma coisa ruim, aí você pode mostrar as causas. Olha, esse ponto sensível, essa coisa ruim, ela tem origem nisso aqui, ó. Isso aqui é a origem. Pá, show de bola. Então, as origens do problema que você, para isso, você precisa mostrar onde o problema começou. Onde o problema começou? Me fala aí, você pode dizer assim, quando que nós aprendemos a ser manipulados? Você pode falar da escola. A escola originalmente nos manipula, nos influencia. Você pode falar que o nosso sistema educacional é a origem da nossa manipulação. Ou você pode falar que o Brasil colônia é a origem da nossa manipulação.
Ou você pode falar que a nossa origem de colonizado, nosso senso de colonizado, sempre com baixa autoestima, é a origem da nossa manipulação. Ou então você pode falar que o ser humano moderno, ele aprendeu a ser, ou seja, mostra onde começou o problema, beleza? E eu também posso mostrar as consequências. Quais são as consequências? Consequências são os desdobramentos do problema, também chamados de efeitos do problema apontado no argumento. Ou seja, basicamente você vai pegar e vai dizer, ó, existem coisas que podem ficar pior, mostre que pode ficar pior. Isso aqui é muito importante você perceber. Por exemplo, se você no seu tópico frasal está mostrando que nós desvalorizamos a memória, você pode mostrar quais são as consequências de um povo sem memória. Reprodução de outros tipos de problema. Você pode dizer que vai ser continuamente manipulado pelo presidente, manipulado pelas autoridades públicas. A pessoa não vai ter opinião própria nunca. Ela pode simplesmente aceitar tudo aquilo que é imposto a ela sem tipo de crítica. Ela pode aceitar impostos. Ela pode aceitar outro tipo de opressão feita pelo próprio Estado. Então mostra que pode ficar muito pior, monstro. Não está pior. Ó, uma coisa é a causa é a origem, causa é onde tudo começou, onde o problema começou, e a consequência é, o problema pode piorar. Show? Então, na hora que você estiver fazendo o teu desenvolvimento de UERJ, se pergunte, qual é o caminho que eu vou tomar? Eu vou dar um exemplo crítico, vou citar um livro, um filme, uma série, uma obra, um filósofo, um sociólogo, uma música, um poema, um exemplo, sei lá, que eu vi na internet, ou então um fato, um dado estatístico. O exemplo é o tipo 1. Ou então, qual o caminho que eu vou tomar? Eu vou mostrar as origens do problema? Tipo 2. Ou qual que é o caminho que eu vou tomar? Eu vou mostrar que o problema pode ficar pior? Pode. E o quarto tipo de argumentação são os raciocínios críticos. Raciocínios lógicos são críticas inteligentes já pré-formatadas mentalmente. Ou seja, alguém formatou essas críticas e essas críticas estão na sua mente já pré-determinadas. São críticas inteligentes já formatadas mentalmente. Ou seja, você já sabe exatamente como critica. E para você conseguir memorizar essas críticas, basicamente você vai usar a técnica do tudo erradinho. Tudo erradinho, certo? Que é o tudo erradinho. Tudo erradinho. Erradinho. Qual que é o recurso do tudo erradinho? O T, significa mostrar que existe uma diferença muito grande entre teoria versus prática. Na teoria, todo mundo sabe, todo mundo se acha o tal. Olha só que vou raciocinar com você, tá? Vamos supor que você esteja criticando esse argumento aqui, ó, desvalorização da memória, beleza? Esse aqui é o tópico frasal sobre o qual eu quero argumentar. Preste atenção que isso aqui é importante, monstro. Vamos supor que eu queira criticar a desvalorização da memória e mostrar que isso vai trazer mais opressão pra gente e é um tema possível de cair esse ano na UERJ, certo? Certo. E aí, como que eu posso desenvolver? Eu vou comparar teoria e prática e vou mostrar que, na teoria, as pessoas elas sempre se acham autônomas, autênticas. Elas sempre acham que estão tomando decisão sem nenhum tipo de interferência externa. Essa é a teoria. A teoria, ou seja, é algo que está ali, o que as pessoas acham que é. Mas na prática, as pessoas ainda são manipuladas. Você compra você acha que está tomando decisão com a sua própria vontade, de forma autônoma, sem interferência, sem manipulação. Mas na prática, você é sempre manipulado pela televisão, sempre manipulado pela mídia, sempre manipulado pelo seu amigo, sempre manipulado pelo seu meio, pelo determinismo que está ali junto com você. Você entendeu o que é teoria e prática? Se entendeu, comenta T-OK. Comenta T-OK, se entendeu. U é utopia. Raciocínio da utopia. O que é utopia? Utopia é quando você é uma coisa que é muito distante. Seria ótimo se acontecesse, mas não vai acontecer porque é um sonho.
Utopia é o raciocínio do sonho, ou seja, seria ótimo se as pessoas não fossem manipuladas, mas isso é utópico, isso é um sonho. As pessoas sempre vão ser manipuladas. Seria ótimo se todos os seres humanos tivessem pensamentos autônomos, só que isso é um sonho, não vai acontecer, infelizmente não vai. Então, utopia. Você percebe que um raciocínio é totalmente diferente do outro? Total, não tem nada a ver, total diferente, não tem. Então, pronto, da utopia. Então, você vai ter que agora se perguntar, beleza, qual é o raciocínio inteligente que eu vou colocar em prática? Teoria e prática? Pode ser. Utopia? Pode ser. O que é o D? O D é o raciocínio da dignidade fragilizada. Ou seja, você pode mostrar que sempre vai ter alguém ponta mais fraca da corda. Sempre tem alguém que é a ponta mais fraca. Por exemplo, quando dois seres humanos, imagina só que tem o ser humano A, ser humano B. Ser humano A é rico, super milionário. Ser humano é B. O ser humano B é pobre, super na pobreza. Os dois são manipulados, certo? Os dois são manipulados pelo governo. Quem que vai se ferrar mais? O ser humano que é rico ou o ser humano que é pobre? Algum deles vai ter a sua dignidade mais fragilizada. Ou seja, você vai dizer que, sempre há pessoas que são manipuladas, só que existem pessoas que, quando são manipuladas, elas sofrem mais do que as outras. Elas têm a sua dignidade fragilizada. Isso acontece, por exemplo, com a população pobre. A população pobre sempre fica ali na merda. Você pode dizer assim, o governo manipulou as pessoas para fazer alguma coisa, para votar no fulano de tal. Então, estamos em ano de eleição, estamos em 2029, ano de eleição. O governo manipulou, a mídia manipulou as pessoas para votar no candidato A. E toda a população foi lá e votou no candidato A. Tudo bem? Para algumas pessoas tudo bem, mas para outras pessoas elas vão ter a dignidade delas fragilizada. E a dignidade fragilizada, ela vai trazer consequências, como por exemplo, pobreza, miséria, fome, falta de educação, escassez e tal. Então, se tu entendeu aí o que é o U do utopia, coloca U, ok. Acabei esquecendo. E se você entendeu o que é dignidade fragilizada, comenta D, ok. Você percebeu que são 3 coisas diferentes? Tem mais coisa aqui, Omissão estatal, que é um clássico para o Enem, e na UERJ você também pode se posicionar de forma criticando a omissão, certo? Pode mostrar nitidamente que o Estado não está nem aí quando a memória é desvalorizada. Lembra que o argumento que a gente está trabalhando é a desvalorização da memória. Show! O Estado não está nem aí se a memória é desvalorizada. E talvez o Estado até queira mesmo que a população apague a própria memória, porque segundo uma frase muito bonita que eu falei semana passada, esqueci de quem falou, um povo que esquece o seu passado está fadado a repetir os seus problemas. Uma coisa assim, né, essa frase. Omissão ok? Se omissão ok, ok. Egoísmo humano. Você pode mostrar que tem pessoas que elas não ligam se as eleições são fraudulentas por conta da manipulação. Tem gente que não liga se a mídia tá manipuladora. Tem gente que simplesmente ignora, totalmente indiferente. Então, o egoísmo humano é para mostrar que as pessoas que não ligam são totalmente indiferentes, empáticas. Indiferença social crônica. Existe uma indiferença social crônica. E essa indiferença simplesmente pode acontecer por alienação, ou seja, as pessoas de fato elas não sabem, ou mesmo por indiferença. Tá, vou colocar aqui, egoísmo. Esse egoísmo ele acontece por alienação, ou seja, a pessoa ela não sabe que está sendo manipulada. A alienação, quando a pessoa não sabe que está sofrendo, e a indiferença, ela sabe que está sendo egoísta e não liga. Beleza ou não beleza? Muito bom, galerinha. Então, aqui vocês perceberam que existem 2 tipos de egoísmo. O egoísmo por alienação e o egoísmo por indiferença. Então, você vai dizer assim, existem pessoas que de fato não percebem que estão sendo manipuladas. Ou pessoas que percebem que estão sendo manipuladas e não ligam para isso. Então, nem aí para nada. Sabe? Então, se você entendeu o egoísmo, comenta ok. Então, reprodução do passado é o R. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo museu de grandes novidades. Ou seja, quando você ignora quando você simplesmente está sendo manipulado, mas você se permite ser manipulado, você reproduz o passado, você repete os erros que já aconteceram e você vai mostrar isso, tá?
ok? Reprodução do passado. Postura retrógrada, pensamento retrógrado. R, ok? Se R, ok? A. Apatia social. A apatia social é também um tipo de indiferença quando toda a sociedade não liga para o problema. É claro que na redação tu não pode escrever não liga, tá? Porque não liga é coloquial, tô só escrevendo aqui por finalidade meramente didática. Mas na redação do R você não pode simplesmente falar assim, não liga, você não pode falar assim. Você pode dizer, existe uma apatia social. Então a indiferença é quando o indivíduo não liga. A apatia social é quando toda a sociedade não liga, ok? Que é uma forma de invisibilidade. Beleza. Tudo erradinho, tudo erradinho. Esse D aqui, ó, é o D da desigualdade extrema. Essa desigualdade extrema tem a ver com a pobreza. Você pode falar sobre maldade, sobre a pobreza que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, aqui, ó, tudo erradinho com M, tá? Surgiu aqui uma ideia. O I é a incoerência. Você vai mostra que não faz sentido. Eu te pergunto, faz sentido as pessoas se permitirem manipular hoje? Hoje, pleno século XXI, faz sentido que ainda haja manipulação, que ainda haja pessoas que estão ali manipulando umas às outras? Não faz sentido. Por quê? Por que não faz sentido? Aliás, a maioria das polêmicas não fazem sentido, tá? Porque a gente evoluiu muito para ter problema, mas a gente tem problema ainda. Então, por que ser manipulado não faz sentido? Porque nós vivemos na era da informação, nós vivemos na era da inteligência artificial, nós vivemos na era do conhecimento. E por mais que a gente tenha tanto conhecimento aí com a internet, nós ainda nos permitimos ser manipulados pelas eleições, pela mídia, pelo governo. Então mostra uma incoerência. E o M é o da maldade humana. Ok pro I? Se o I ok, bota I ok. E o M é maldade humana. Maldade humana, você já entendeu, né? É muita... é crítica, né? Existem coisas que acontecem porque nós nos acostumamos com a maldade. A maldade, ela já se enraizou na gente. Então, por exemplo, por que umas pessoas manipulam as outras? Umas pessoas manipulam as outras por conta da maldade. Quem manipula é mal. E quem é manipulado não percebe essa maldade, você entendeu? Então, você percebeu, galera, que eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 formas de você aprofundar uma argumentação na UERJ que são totalmente diferentes umas das outras dentro aqui, ó, da parte de raciocínios lógicos. Além disso, existem várias formas. Então, exemplo crítico, causa, consequência ou raciocínios lógicos. Se você opta pelo raciocínio lógico, você tem várias formas de você colocar isso no papel. Tá? Teoria e prática, utopia, dignidade fragilizada, omissão estatal, egoísmo, alienação. E na semana que vem, o que eu vou fazer com você? Na semana que vem, eu vou dar exemplos para cada um dos tipos de argumentação inteligente para vocês conseguirem colocar no papel. Show? Então, por hoje é só, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui. Peraí que eu troquei a tela errada. Muito obrigado, galera, pela presença de todo mundo aqui da UERJ. A gente se encontra semana que vem para dar continuidade para a argumentação aqui na Masterclass UERJ. Valeu? Um beijo para vocês. Valeu, Rafa. Valeu, Bia. Valeu, Luciana. Valeu, Luana. Valeu todo mundo. Bia que tá aqui comigo na live. Tamo junto. Valeu. Tchau.